Tem uma amiga minha que ela falou: Thaís, eu assisti um filme e eu fiquei muito intrigada. Porque no filme as pessoas trocam de corpo. Isso pode existir? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre assunto intrigante que me perguntaram quando a gente faz a viagem astral. Tem uma amiga minha que ela falou: Thaís, eu assisti um filme e eu fiquei muito intrigada. Porque no filme as pessoas trocam de corpo. Isso pode existir? Bem, pelo menos todas as vezes que eu fiz a viagem astral, eu voltei. Todas as vezes, todas as noites que eu saio do corpo, consciente ou inconsciente, a gente volta. Não existe. Eu vou explicar por que não existe. Quando nós temos um corpo, né? O nosso avatar tá aqui. Quando a gente desprende do corpo, que é a viagem astral, quando a gente vai soltando, né? Que vai ficando só a nossa alma, aquela aura, né? A nossa energia, a gente sempre tá conectado com o corpo, esteja onde estiver, em qualquer lugar do universo. Todo mundo tem isso. Como que eles chamam isso? De cordão de prata. Não quer dizer que é um cordão e nem de prata, tá, gente? Um cordão de prata é um modo de dizer porque ele é como se fosse um cordão interligado, né? Um cordão que fica aqui embaixo. Quando você sai a sua alma, ele fica interligado e a cor é meio que prateado. Então, as pessoas falam que é um cordão de prata por conta da cor e por conta do formato, tá? Todo mundo tem esse cordão de prata. Toda vez que a gente tem uma experiência extracorpórea ou faz uma projeção astral, e toda noite que a gente sonha e sai do corpo, você querendo ou não, a gente fica ligado por esse cordão de prata. Não tem como a sua alma, o seu espírito se perder por aí nesse mundão afora, porque ele sempre está conectado, ele sempre está ligado no seu corpo, sempre. Então, tem um filme que chama Por Detrás dos Olhos, se eu não me engano, que fala disso. É uma minissérie, eu assisti faz muito tempo, que mostra que isso é possível. Porém, não, gente, não existe, não tem essa possibilidade. Cada um é interligado com a tua alma e você não vai desgrudar da tua alma, você não vai se perder no universo quando você sai do corpo, quando você sonha, quando você faz projeção, quando você tá em outro plano, quando você tá em outra dimensão. E você sempre vai voltar, sempre, tá? Então, só pra esclarecer aí, gente, não tenham medo de fazer a projeção astral, não tenham medo de ter uma experiência fora do corpo, porque muitas vezes quem tenta fazer a projeção astral só começa a se descolar do corpo e volta, porque a gente tem medo. Muitas vezes eu mesma, quando eu tava desprendendo do meu corpo, consciente ou inconsciente, é muito mais consciente na verdade, e tava tentando, tava enxergando, porque a gente enxerga meio nublado as coisas no começo. Aí eu fiquei com medo, voltei. Uma das vezes que eu fiz consciente foi, eu tava meditando, sentada, e eu tava naquele estado alfa, né, depois, sei lá, acho que fazia uns 20 minutos que eu tava meditando, e de repente, eu descolei do meu corpo. E quando eu descolo do meu corpo, muitas vezes, eu sinto que eu tô inflando, assim, igual aquele peixe que fica gordinho, assim. Parece que a gente tá inflando. E aí, você sai do corpo. Mas a hora que eu saí, eu olhei pra frente, eu tava no meu quarto. Eu vi que era o meu quarto. Eu falei, caramba, quem que tá aqui, né? Eu voltei, porque eu fiquei com medo. Porque quando a gente sai, a gente pode ver de tudo. Depende da sua vibração. Por mais que eu saiba que minha vibração estava boa naquele momento, eu também tive medo. Muita gente fala que quando a gente sai do corpo, né, eu estudo, por exemplo, Wagner Borges, ele fala muito disso, de projeção astral, ele é ótimo, quem não conhece, vai lá no YouTube dele, ele fala umas histórias bem legais. E as pessoas falam o seguinte, que quando você vai sair fora do corpo, você sempre tá com um guia, né, com o seu mentor espiritual.
Mesmo sabendo de tudo isso, eu fiquei com medo. Imagina a pessoa que não estudou nada disso e que tá sentindo que tá saindo do corpo e volta correndo. Que a gente tem medo, a gente fica meio, né? E aí, pra onde eu vou? Mas é normal, tá, gente? Outra vez que eu tive uma projeção super, mega, blaster legal, foi patrocinada. Como assim patrocinada, Thaís? Espíritos vieram e me arrancaram do corpo. Não é uma sensação muito boa, mesmo porque eu achei que eu estivesse morrendo. Então eu tava lá, até conto, né, nos meus vídeos, no comecinho lá, que eu tive essa experiência. Mas pra quem não sabe, eu tava deitada, eu tava fazendo um curso numa escola de projeciologia. Eu tava deitada lá, né, esperando acontecer algo, e nada acontecia, e né, era um grupo de 30 pessoas, cada um no seu colchonete, dentro de uma sala de hotel, toda refrigerada, que tem que estar lá aos seus 17 graus, tem todo um esquema aí, gente, que outro dia eu até falo disso, mas tava lá refrigerada, a gente tem que ficar com cobertor, meia, que é super frio, né, e os mentores lá do curso falaram, olha, deita e espera. Eu falei, tá bom, vou deitar e esperar. Tava lá com meu travesseiro, olhando o teto e tal, e pensando assim, não vai acontecer nada, meu. Nada, não vai acontecer nada. E aí, gente, né? De repente eu comecei a ficar sem ar. Começou a fechar minha garganta. Eu falei, caraca. E aí eu quase levantei a mão para um dos instrutores que estava na sala, porque eu achei que eu estivesse passando mal de verdade. Foi uma sensação ruim, tá, gente? Não foi muito boa, não. Mas aí, de repente, a hora que eu vejo, acho que eles falaram, não, vai, arranca rápido essa mulher daí, senão ela vai acordar. A hora que eu vejo, eu estava onde? Lá no espaço, vendo o planeta Terra, lá de cima, com a mão dada, com milhares de pessoas, só que não eram pessoas igual a gente, eram luzes. Eu não me via, eu olhei para baixo para ver se eu via meu pé, eu não me via. Então eu tava de mão dada com essas luzes, várias cores. Então tinha amarelo, verde, azul, branco, roxo, tinha várias cores de luzes. E aí eu tava de mão dada com essas energias coloridas que estavam me passando uma calma maravilhosa, uma sensação de felicidade maravilhosa e mentalmente me dizendo, fique tranquila, você está com a gente, essa é uma experiência. E eu olhava para baixo e vi o planeta Terra, como, já viram o foguete olhando, né, em filme, até próprio na própria NASA, quando o foguete teca aquela visão da Terra, assim, olhando para baixo, para a Terra, é exatamente aquilo. Então eu fui saindo, foi ficando menor, a Terra menor, eu fui vendo estrelas, outros planetas, Lua, e eu lá, extasiada, falava, meu Deus, e eu não fiquei com medo nesse momento, porque eles estavam passando uma energia maravilhosa. E aí eu vi que tinham tantas pessoas, a gente estava dando uma volta na Terra, de tanta gente que tinha, segurando uma a mão do outro. E eu olhava aquilo, e eu ficava tão feliz. Sabe quando você fica boba de tão feliz que você tá? Era essa sensação que eu tava tendo. E eu tava consciente, eu falei, meu Deus, e meu corpo? Aí eles falavam assim, calma, tá tudo certo. É pra você relaxar. E eles me passavam aquela energia maravilhosa, que eu não sei que tipo de experiência mais eu possa ter. Eu tive já algumas sensações assim, mas essa aí foi fenomenal. E eu olhava aquilo tudo e falava, meu Deus do céu, que delícia tá aqui, que legal, né? Uau! Eu não tinha nem palavras para ver aquilo que estava acontecendo comigo. E em nenhum momento eu fiquei com medo depois que eu saí do corpo e muito menos achando que eu morri. Não fiquei com nada disso. Eu só tava curtindo e gostando daquilo e sentindo aquela energia maravilhosa que eles estavam mandando para mim. E tudo era telepatia, tudo eles me falavam e eu, né? Mesmo porque eram luzes, não tinham pessoas, não tinha nada. E aí eu voltei pro corpo. Eu não sei quanto tempo que eu fiquei lá passeando pelo espaço, pelo universo. Não sei. Não dá pra entender, porque o tempo é diferente deles, né? E quando eu voltei pro corpo, eu voltei de uma vez assim e abri o olho. E a hora que eu vi que eu tava lá no colchonete e todo mundo tava dormindo ainda, tentando ter experiência, eu chorava pra caramba.
Mas eu chorava, é um choro que eu não conseguia segurar. Eu não choro, gente, eu sou super durona. É um choro que eu não conseguia segurar. Era uma sensação de felicidade, de alegria, de energia positiva, de tudo de bom, assim. Eles me deram um banho de energia, mas uma energia tão intensa que eu chorava e ria junto, sabe? De felicidade, de meu Deus, a gente não morre. Então, por mais que eu tive várias experiências, né, extracorpóreas de projeção, esse dia foi muito especial pra mim, muito mesmo. Porque eu tive, sabe quando você assina e carimba lá? É isso aí, a gente não morre. A gente não morre. É por isso que eu falo pra vocês que a gente tem que ter nossa própria experiência. Quando a gente tem a nossa própria experiência, tudo muda. Quando eu era criança e tinha um monte de experiência e ninguém sabia me explicar, que eu ficava chateada, eu até achei que eu tivesse com alguma doença, né? Que tivesse vendo coisa que não... Então ninguém sabia me explicar, eu ficava muito triste porque eu via as coisas, eu não conseguia explicar, as pessoas vinham me pedir ajuda, eu não conseguia ajudar, eu ficava com medo. E depois que você começa a entender tudo isso, depois que eu conheci o professor Hélio Couto, entendi que a gente acessa outras dimensões, aí eu fui, sabe, foi passando um filme na minha cabeça de tudo que aconteceu comigo, de tantas projeções astrais que eu tive, e eu não sabia que era isso. Eu tinha medo. Muitas coisas que eu fiz, muitas coisas que eu fazia, eu tinha medo, porque eu não entendia aquilo. E esse dia que me patrocinaram essa projeção e ficaram comigo, me explicando que tudo aquilo era uma experiência, que era para eu ver que não existe a morte, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão chocada, positivamente, né, com tudo aquilo, que eu falei, caramba, era isso mesmo que eu sempre pensei, desde criança, e ninguém soube me explicar. Então, quando a gente tem a nossa própria experiência, tudo muda. Você começa a ter a certeza que isso aqui é uma passagem, que isso aqui é a 3D, que isso aqui é uma manipulação, que isso aqui é tudo holográfico, é tudo da tua mente. A gente começa a entender algumas coisas que, se você for explicar para a pessoa que não tá, né, apta a entender ou a ouvir, você vai se passar por louco. Você vai se passar por louco. Só que quando a pessoa tem a experiência que você teve, não precisa ser igual a minha, mas ter saído fora do corpo, ter conversado com alguém em outra dimensão, a pessoa vai entender que aquilo lá foi uma experiência lúcida e que ela realmente pode ter a certeza, a partir daquele dia, que ela nunca vai morrer. Porque a alma é eterna. A gente muda de avatar, a gente muda de planeta, a gente muda de casa, a gente muda de fisionomia, só que a gente não muda nosso espírito. Isso faz uma diferença, gente, tão grande na nossa vida. É uma descoberta tão maravilhosa. Eu me sinto muito, muito, muito agradecida por tudo que eu passei e pelo que eu entendi hoje, que a alma é infinita. Por isso que a gente tem que passar por provações aqui na Terra, porque é um aprendizado, é uma escola que a gente está passando aqui. Tudo que a gente faz certo de errado, tenta acertar, tudo que a gente passa com a família, com filhos, com o marido, com a escola, com o trabalho, é tudo uma escolha que nós fizemos antes de descer para cá, para esse planeta Terra. É tudo alinhado antes. A gente vai lá e assina. Então a gente tem que parar e entender que tudo isso que a gente está passando aqui na Terra, tudo foi aprovado por nós. Porque a gente está passando uma experiência. É temporário. Eu não sei se na próxima encarnação a gente vai nascer aqui na Terra, se a gente vai nascer em algum outro planeta. Mas a única certeza que eu tenho na minha vida hoje é que a nossa alma, a nossa consciência nunca morre. E é por isso que a gente tem que fazer coisas boas, passar coisas boas, ensinar coisas boas, tentar ajudar e tentar fazer que todo mundo entre na tua vibe.
e tentar ter aquele amor incondicional, que foi exatamente o que eu senti quando eu tive essa projeção astral. Foi amor incondicional. Aquilo lá foi algo assim que a gente não consegue sentir aqui na Terra. É uma energia tão grandiosa, é uma energia que eu acho que ninguém sente aqui na Terra. Que a gente tá aqui no Avatar, a gente tá aqui na 3D, e isso aqui é muito denso, a gente não consegue pegar aquilo, a gente não consegue entrar naquela sintonia. E quando eu consegui fazer essa projeção astral e sentir isso, esse amor incondicional, eu vi realmente que nós estamos temporariamente humanos aqui nesse avatar. E espero que vocês gostaram, né, do meu depoimento de hoje. Espero que realmente do fundo do coração que vocês tenham experiências para vocês contarem aqui para mim o que vocês acharam, o que mudou na vida de vocês a partir daquele momento. A minha vida mudou muito desde que eu comecei a fazer a ressonância harmônica, assistir os vídeos do professor Hélio Couto, fazer essas projeções, mudou muito, porque eu sempre tive, só que eu nunca conseguia conduzir, porque eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo. E é isso, o vídeo de hoje. Vamos ter um amor incondicional, vamos tentar amar o próximo de verdade, como você ama a si mesmo. Beijo no coração de todo mundo e até a próxima.